Fala pessoal, tudo bom? Bom, eu tive uma ideia de fazer um, entre aspas, pequeno curso de Profit Chart. Por quê? Porque muita gente chega aqui no 1, 2, 3, aluga alguma estratégia, algum plano, alguma coisa assim, e simplesmente não sabe usar, não tem noções básicas do uso da plataforma, né? Todo mundo que aluga ou vende alguma coisa imagina que quem está comprando ou alugando saiba mexer, mas não é a grande realidade, tá? Então, eu vou fazer algumas aulas, não sei exatamente quantas, sem pressa, não estou preocupado em tempo, estou preocupado em fazer você entender pelo menos o básico, mas de forma já mais para profissional do que para básico, né? Um básico bem feito ou um profissionalzinho. Mas assim, abordar tudo que é possível fazer com o Profit Chart da Nelogica. Eu não tenho dúvida que se não é o melhor, é um dos melhores, né? E a quantidade de coisa que é possível fazer aqui e a quantidade de coisas que eles estão sempre implementando, eu acho que vale a pena tê-lo assim como, quem sabe, escolha principal, tá? Bom, eu tenho o Ultra, vai ter gente que tem o Pro, vai ter gente que tem o One, vai ter gente que tem o, sei lá, nem sei o nome da corretora e tal. Existem limitações, número de telas, quantidade de coisa que você pode exibir, etc. Tal. Mas eu vou te mostrar no Ultra, porque aí também, até para quem tem curiosidade de saber como é o Ultra e resolver fazer um upgrade, né, já vai saber tudo que é possível fazer aqui, ok? Então nós vamos começar do básico, básico, básico até sei lá, em quantas aulas alguma coisa aí que você consiga se virar bastante bem já, tá? Então você recebe na instalação algo parecido com isso. Eu vou tirar tudo, vou limpar tudo e vou começar do zero, tá legal? A primeira coisa que tem aqui em cima no menu principal são as coisas que o Ultra faz. Eu imagino que no Pro também tenha, no One também tenha tal. Nós não vamos começar daí, nós vamos começar daqui, ó. Arquivo. Então, primeira coisa, exportar dados históricos, exportar em tempo real, exportar imagens, exportar lista de ordens, importar e exportar configurações, ou seja, um monte de coisa que eu acho que não é a primeira coisa que você vai fazer. Talvez a primeira coisa que você vai fazer no menu seja essa aqui, ó, procurar atualizações. Então, minha recomendação é que para quem está começando, que trabalhe sempre na versão estável. As versões beta às vezes dão algum pau aí. Então, se você tiver na versão estável e não tiver atualizado, você faz isso a primeira coisa. Atualiza, instala, sai, volta aqui. Ok. Daí para lá, depois nós vamos voltar aqui nessas outras coisas aqui, tá? Mas vamos entrar então no menu propriamente dito, gráfico, novo gráfico. Ou seja, isso aqui é uma plataforma gráfica, faz muitas outras coisas além do gráfico. Mas a análise técnica convencional basicamente usa a análise gráfica, tá? Bom, primeira coisa, acho que isso aqui é básico até demais, mas nós estamos deixando ele grandão. Tem uma coisa aqui que é chamada Chart Trading e que você pode fazer ela aparecer ou sumir. Sinceramente, acho que essa cor cinzinha não é a mais maravilhosa aqui, porque muitas vezes fica procurando e não acha. Se você não achar, em qualquer local do gráfico, você clicando com o botão direito, vai aparecer um menuzinho aqui, tá? A segunda coisa aqui é o chart. Então, se isso sumir, você vai clicar com o botão direito e vai fazer ele voltar a aparecer se você quiser, ou você vai lá e tira, tá? Segunda coisa é a visão. Eu já vou explicar o que é isso aqui, tarará, mas a segunda coisa é a visão que você vai ter do gráfico. Não recomendo ninguém a tradar com isso aqui, é chamado candle, vela, né? Candle são as velinhas japonesas e tal, né? Mas não recomendo ninguém a tradar olhando grandão. Como você olha grandão ou longe? Então, se você clicar no mais, ó, você vai enxergar assim.
Então, quando você está vendo assim, você perde a visão do todo, você não sabe o que está acontecendo, se hoje está subindo em relação a alguns dias atrás, tarará. E quando você clica no menos aqui do teclado, você tem essa visão, tá? Então, mais e menos você consegue enxergar, e eu recomendo que você ou pelo menos enxergue o todo para saber o que está acontecendo, e aí vocês vai tradear o que você quiser, maior ou menor, tá? Mas só depois de ter visto isso aqui. Então, segunda coisa que você aprendeu, mais e menos faz isso, tá? Se eu achar que esse cara aqui tá muito lá no gráfico, muito encostado demais, eu tenho algumas possibilidades de mudar isso. A primeira no teclado, as setinhas, ó, para lá e para cá. Então eu posso levar isso, posso trazer isso. Como eu disse, eu estou fazendo algo absurdamente básico, mas por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe fazer isso, tá? Outra coisa que as pessoas não sabem é assim, como é que eu faço para mexer com esse gráfico? Então, se eu clicar com o botão direito, vai aparecer um menu. Se nesse menu eu clicar em barra de estudos, vai aparecer aqui do lado uma barrinha com um monte de desenhozinho, tá? A forma que eu tenho para pegar esse cara e mexer ele para lá e para cá facilmente é vir aqui e pegar essa mãozinha, ó. Quando eu pego a mãozinha, aparece a setinha do mouse e a mãozinha. Se eu clicar o botão esquerdo e segurar, some a setinha do mouse, fica a mãozinha, e agora eu mexo isso do jeito que eu quero, de forma rápida para lá e para cá, tá? Se eu fizer uma caca e isso aqui sumir, não sei lá para onde, se eu clicar a rodinha do mouse, ó, cliquei na rodinha do mouse, ele centraliza, ou, entre aspas, centraliza. O mais alto lá, o mais baixo aqui, tá? Agora, isso aqui está legal? Eu acho que não está legal, tá? Então, primeiro, teria que vir para cá. Segundo, eu teria que achatar, que diminuir. Como eu faço isso? Eu volto lá, ó, e tiro a mãozinha, ou clicando aqui, ó, nessa cruzinha, ou clicando só nesta setinha, mas você percebe que a mãozinha não saiu. Eu ainda, uma vez que eu clico na mão, ela fica enroscada lá. Então, se eu clicar de novo, isso voltou a ser uma seta. Então, mãozinha, eu pego ali e para tirar, eu clico ali. Ou, mãozinha, eu pego ali e para tirar, eu teclo na tecla ESC. Aconselho você ir fazendo isso. Se não sabe, é a hora de aprender a fazer, tá? Quando eu quero achatar, o que eu faço? Desde que eu esteja com a setinha, eu venho aqui onde está marcado o preço da ação. Então você vê que a hora que eu paro aqui, ó, isso se transforma de uma setinha em setinha para cima ou setinha para baixo. Se eu clicar no botão esquerdo do mouse e segurar, e se eu arrastar, eu agora faço o que eu quero, tá? Então, coisas simples, mas que se você não souber, simplesmente você está enrolado. Então, mais aumenta, menos diminui, setinha para cá, traz para cá, setinha para lá, leva para lá, setinha para cima, leva para cima, setinha para baixo, leva para baixo. Estou falando do teclado. Mãozinha aqui, leva para lá e para cá. Para tirar a mãozinha, clico de novo. Se eu tiver com a mãozinha e clicar no ESC, eu já volto até a setinha. E se eu quiser que conforme eu ande aqui, eu enxergo, porque quando eu ando aqui, ó, eu tô vendo aqui nesse local o preço, ó, tá vendo? Mas se eu quiser ter uma visão melhor de qual é o candle que eu estou e quanto está valendo ali, eu pego esta cruzinha e aí agora eu sei que nesse lugarzinho vale 35,42, 35 mil, tá? Beleza? Quero de novo isso aqui, volto aqui. Isso tudo aqui só apareceu porque eu cliquei em barra de estudos. Então, cliquei com o botão direito, vim aqui, coloquei barra de estudos e essas ferramentas apareceram. Beleza?
Então eu vou te mostrar quais são os tipos de gráfico. Isso aqui que você está vendo, essas 3 linhas, é um indicador, ele plota automaticamente aí. Se eu clicar em cima e excluir, ele some, que é o Bollinger. Acho que não é o momento agora de ver isso. Bom, se eu deixar grandão e eu clicar em cima então do candle, que é isso aqui, você vai ver que lá em cima aparece propriedades, eu estou em Petri 4, aparece propriedades de Petri 4, tá? A primeira coisa que é onde está, então que tipo de gráfico eu estou vendo? Quando está em automático é exatamente igual ao candle, automático ou candle é a mesma coisa. Quando eu transformo isso para gráfico de barra, o que é isso? Esse é um gráfico que se usava antigamente, bastante, e que ele mostra basicamente o seguinte: do lado esquerdo, aonde abriu o valor aqui neste candle, tá? Do lado direito, onde fechou ou aonde está, se o mercado está aberto como agora, ele fica mudando e ele mostra ali. Aqui o ponto máximo e aqui o ponto mínimo. O que determinou este candle fechar e o que determinou este candle abrir? O que determinou foi o tempo gráfico em que ele está. 1D quer dizer um dia, ou seja, no dia de ontem ele teve esta mínima, vou botar a cruzinha, ele teve esta mínima, ele teve esta máxima, ele abriu aqui e ele fechou aqui. No dia de hoje ele abriu aqui, chegou a ter essa mínima, chegou a ter essa máxima e está fechando aqui. Então, num gráfico de barra, quando eu olho do lado direito está mais alto do que o lado esquerdo, significa que essa é uma barra de alta. Num gráfico de barra, se eu olho o lado esquerdo está mais alto que o lado direito, significa que abriu aqui e fechou aqui, ou seja, é uma barra de baixa. Mas não é um gráfico bonito, tá? Porém, é um gráfico, muitas vezes eu estou clicando no menos, tá? Porém, é um gráfico muitas vezes interessante para você fazer traçados, colocar linha, reta, flâmula, retângulo, que nós vamos ver para frente. Por quê? Porque ele é mais limpo do que o gráfico de candle. Se eu clicar novamente, então vou voltar a pegar a barrinha, estou parecendo professora primária, né? Pega na mãozinha, dá a tapinha, mas é o que eu estou falando. Se isso aqui for Profit Chart de A a Z, nós estamos no A, tá bom? Beleza. Depois HLC. O que quer dizer HLC? H é de High, L é de Low e C é de Close. Ou seja, eu tenho a mínima, eu tenho a máxima, eu tenho o fechamento. Eu não tenho a abertura. Sinceramente, não sei para que usa isso, tá? Linha, o que ele faz? Ele traz apenas o fechamento. Então, nesse dia fechou aqui, nesse dia de hoje está fechando ali, o resto ele esquece. Onde abriu, qual foi a máxima, qual foi a mínima, você não tem a menor noção. Se eu clicar no mínimo aqui de novo e eu for olhar, talvez seja o gráfico mais fácil para eu ver a tendência. Não existe dúvida que daqui até aqui o papel subiu, na verdade daqui até aqui. Depois o papel caiu e agora o papel voltou a subir um pouquinho, tá? Não existe dúvida que daqui a aqui o papel caiu, depois ele reagiu, depois ele caiu. Para estudos, eu acho isso realmente muito legal, tá? Funciona, então eu vou traçar, por exemplo, uma reta de suporte. Se eu pegar aqui, ó, isso é uma reta. Se eu pegar na parte de baixo, clicar, ó, tá na minha mão. Eu faço aqui onde eu quiser, tá? Se eu colocar na parte mais baixa que teve aqui neste caminho, tá? Ou se eu quiser forçar a barra um pouquinho e colocar aqui em cima no alto, desprezando aqui, para mim aqui, quando eu traço, eu tento traçar num local que fica mais próximo ou que pega mais pontos, tá? Esse para mim seria o traçado correto. O que significa esta reta?
chamada também de reta de suporte. Por que de suporte? Porque ela suportou o preço algumas vezes. Então o preço veio, bateu nela uma vez, bateu nela duas vezes, subiu, bateu nela 3. Se eu desenhar um tostãozinho mais para baixo, aí fala, não passou. Mais uma vez perto, mais uma vez, ou seja, tá? Várias vezes o preço, quando bateu ali, suportou. E chegou um momento, que agora nós estamos nele, onde houve o quê? Houve o furo, né? O preço passou abaixo dessa reta. Essa mesma reta, conhecida como reta de suporte, muitas vezes passa a ser uma reta de resistência. O preço vem, ele reage um pouquinho, ele bate aqui, ele volta para baixo. Ele vem. Então, isso é um estudozinho super simples, tá? Qualquer principiante de análise técnica faz isso várias vezes, mas no gráfico de linha, deu um tilt aqui. Na verdade, o telefone está do lado do microfone, ele tocou, parecia uma buzina cantando. Bom, então o que eu estava falando? Os estudos para serem traçados no gráfico de linha, como ele é um gráfico mais limpo, eu acho que fica muito mais fácil. Então, só aproveitando aqui, como nós estamos falando de algum estudo, vamos rodar 1, 2, 3 antes de seguir nos tipos de gráfico. Se eu pegar aqui, ó, você vê que esta retinha tem um pontinho em cima, um pontinho embaixo. O que quer dizer ela? Que quando eu começo ela, eu escolho onde ela acaba. A diferença dela com a anterior é que essa, quando eu começo, ela já projeta, tá? Tudo isso pode ser mudado. Quando eu faço isso, você vê que aqui em cima já aparece, ó, um lapisinho. Se eu clicar ali no lapisinho, eu já vou poder mudar a cor. Se eu clicar no lapisinho, eu já vou poder mudar a espessura. E tem uma série de outras coisas que, se eu clicar com o botão direito, sempre no Profit, botão direito, aparece alguma coisa mais completa. Propriedades da linha. Aí eu tenho uma série de coisas que não é o momento de falar agora, tá? Mas voltando então. Então, voltando aqui, vamos abordar só esse pedacinho onde eu tenho as retas, tá? Então, primeira reta, quando eu venho aqui e eu inicio, ela vai lá e propaga para o final, ela não para, tá? Segunda reta, ela tem pontinho, pontinho. O que quer dizer essa segunda reta? Que eu posso começar ela onde eu quiser e por qualquer motivo, se eu quiser, eu paro aqui, eu interrompo ela ali embaixo. Tá? Terceira reta, ela só tem pontinho na entrada, não tem pontinho na saída. Essa é uma coisa que muitas vezes se usa para dar aula, mas assim, ó, lá na pontinha dela tem uma setinha, tá? Então é uma questão de você querer usar isso para fazer alguma coisa com isso ou não, tá? A minhoca aqui é o seguinte, quando você pega ela, você solta, interrompe, mas ela fica na sua mão. Então, se você quiser mostrar para alguém, então eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou tirar, eu vou, ó, era bem que eu fiz a bobagem aqui. Eu vou tirar isso aqui. Então, vou aproveitar para mostrar o seguinte, como é que eu tiro? Eu tiro clicando e deletando, clicando e deletando, clicando e deletando, clicando e deletando, tá? Só que isso, muitas vezes, é chato. Por quê? Porque você tem que muitas vezes achar, mexer, olhar, bater, deixar maior, deixar menor, porque está no meio do gráfico, você não acha, tá. Então, uma das coisas que tem aqui, está aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito e aparecer essa xizinho, eu posso excluir todos os estudos de uma vez só. Ok? Só que eu tive que fazer assim, clico, venho aqui exclusão e excluir estudo, tá. Eu posso também criar um atalho para isso, tá? Então eu estou transpondo para lá, para cá, um pouquinho para frente, volta para trás, tá? Se eu clicar aqui em estudos, tá? Se eu vier aqui em ferramentas, lá embaixo, tem atalhos, tá? Se eu clicar ferramentas, configurações, teclas de atalho,
tá? Nessa teclas de atalho eu clicar em gráfico e nessa parte aqui eu clicar em estudos, você vai ver que já tem alguns atalhos que são prontos. Ctrl C copia, Ctrl V cola como em tudo, o del exclui, tal. E aqui eu tenho uma coisa que é opções de estudos, excluir estudos. Se eu clicar em cima dele, eu posso criar a tecla de atalho que interessa. Eu gosto de colocar aqui, ó, Ctrl L, de limpar, e com CL não existe. Então todos os meus profits têm isso. Então eu criei. Volta o vídeo e tenta fazer. Eu acho isso aqui absurdamente útil. Então se eu vier aqui, coloco aqui, venho aqui, mexo, venho aqui, vou botar aqui um quadradinho, vou botar um quadradinho, e eu clicar agora Ctrl L, já aparece uma mensagem e eu excluo. Legal? Beleza. Esse último aqui então serve, essa minhoca aqui, serve para eu mostrar no gráfico normalmente alguma coisa em aula, tipo assim, olha esse movimento, não sei o que, não sei o que. Então agora essa minhoca aqui, o que eu faço com ela? Se eu clicar nela, ó, daqui a aqui eu tive um movimento, solto, ela continua aí, daqui a aqui outro, solto, ela continua aqui, daqui outro, solto, ela continua ali, solto, ela continua aqui. Então normalmente é muito mais usado em aula, né? Apesar de que quem faz vídeo e tal, normalmente usa alguma ferramenta, né? Todo mundo aí que mexe com isso tem alguma coisa que gosta mais, tá? Também não tem o nome dele aí, não lembro o nome dele. Mas assim, o que eu acho mais legal nisso, quando eu quero fazer isso? Que eu posso escolher o tempo em que isso vai ficar colocado. Então se eu quisesse pegar isso daqui, vermelhinho, e ir mostrando, aí conforme eu vou falando isso, aquilo, aquele outro, ó, então eu faço basicamente a mesma coisa, mas se eu tiver aqui nessa situação, ele vai ficar o tempo inteiro. Se eu quisesse que ele fosse sumindo, aí eu posso escolher a velocidade com que ele vai sumindo, conforme eu vou andando, ó, ele já vai limpando, então é mais útil. Mas basicamente é para isso, tá? Agora vamos acabar tipos de gráfico. Então novamente, Ctrl L, Ctrl L, oh meu Deus, Ctrl L, apaguei tudo, vou ficar grandão para pegar a linha, quando eu pego ela fica mais clara, tá? Quais os outros gráficos? Montanha, é a mesma coisa, mas isso aqui era o gráfico da pandemia, lembra? Embaixo ele faz uma coloração, você pode mudar de linha e tal, normalmente não vejo ninguém usar isso para treinar, tá? Elliott. E o que aconteceu? O que eu fiz aqui? Não te mostrei ainda para não complicar. No Profit eu posso enxergar o preço da ação duas vezes, tá? Na verdade é simples. Se eu vier aqui, botão direito, inserir, botão direito, inserir indicador, e como primeira opção vou ter preço, e se eu inserir uma nova janela, ele coloca essa janela aqui, tá? Então eu simplesmente fiz isso, depois transformei isso daqui em linha, que é o que você estava vendo, ó. Apliquei linha, esses dois são o mesmo, tá? Se eu vier em cima do cantinho aqui, ele vai aparecer, se eu subir onde aparece a barra aqui, ó, vai ter um xizinho, eu posso ficar. Então o que eu estou querendo mostrar? Qual é a diferença do gráfico de linha e do gráfico de Elliott? Elliott tem os movimentos, as ondas de Elliott. Então, você percebe que esta alta aqui, ó, ele desenha com os movimentos de alta que teve segundo os estudos e tal de Elliott. Então, esta alta teve uma onda de alta, uma lateralização, mais uma, mais duas, mais três, tá? Para Elliott, as ondas, o mercado se movimenta sempre assim, 5 ondas de alta e 3 ondas de baixa. 5 ondas de alta, 3 ondas de baixa, mas muitas vezes dá muito mais do que isso ou menos do que isso, tá? Então, mas assim,
Não sei quem usa isso, mas só para entender, porque acho que a grande maioria não sabe disso. Beleza. Aí apagamos aqui esse cara, voltamos para o gráfico de linha que você já conhecia. Depois disso nós temos tape reading, que aí é outra história, e cluster, que é outra história. Eu acho que não vamos entrar, pelo menos por enquanto, porque na verdade nós estamos aonde? Nós estamos em gráfico, novo gráfico. É aqui que nós estamos, tá? Então nós vamos com calma. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já deu. 26 minutos, eu vou até 30, tá? Eu estou imaginando que para eu te explicar o Profit inteiro nesse ritmo vão ser mais ou menos umas 35 a 55 aulas. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar o que é o candle, que isso é uma das coisas que mais se usa aqui no mercado. Bom, eu não vou entrar na história. Se você pedir aí para qualquer IA te explicar, ou se você entrar no Google, você vai achar a história do mercador japonês que inventou isso, que ficou trilionário, etc. Tal. Mas a grosso modo, o que ele mostra? Ele mostra os movimentos de alta e os movimentos de baixa, tá? Então branquinho é alta e pretinho aqui é baixa. Eu posso modificar isso se eu clicar com o botão direito, for lá em propriedades e eu vier aqui em aparência, você vai ver que o positivo, negativo, linha do positivo, linha do negativo, está tudo como automático. Se eu quiser enxergar assim, ó, quando o candle for de alta, eu quero um verde vivo. Quando o candle for de baixa, eu quero fúcsia, por exemplo, tá? Eu quero, como eu estou usando um fundo escuro, eu vou manter a linha tanto do positivo quanto do negativo em, ao invés de automático, vamos já botar branco. E aqui, branco, tá? Volume de alta e volume de baixa, quando eu coloco um indicador aqui, eu posso escolher também. Se eu aplicar, você vai ver que agora ficou mais fácil enxergar quem é alta, quem é baixa. E o que tem num candle? Num candle tem, vamos pegar um bonitão aqui. Num candle tem, quando eu quero enxergar isso aqui, ó, num zoom grande, botão direito, clico, seguro, arrasto, pego a área que eu quero, ele já vai aparecer zoom por área, tá? Então essa é mais uma coisa que você acabou de aprender. Clico, arrasto, aparece o menu, zoom por área. Esse é um candle que está mostrando para mim o quê? Que ele abriu aqui e ele fechou aqui. Em algum momento ele chegou nessa mínima, em algum momento ele chegou nessa máxima. A história do candle eu não sei. Eu sei que ele abriu aqui. Será que ele abriu aqui e ele veio até aqui? Depois ele veio aqui para baixo. Depois ele chegou aqui. Depois ele voltou. Depois ele foi na máxima. E depois ele fechou? Não sei. Tá? Mas eu sei que ele abriu aqui e ele fechou aqui. Esse cara aqui, eu sei que ele abriu aqui e que ele fechou aqui. Sei também que em algum momento ele foi lá na mínima e sei também que em algum momento ele foi lá na máxima. É isso que eu sei. Esse cara aqui quase que abriu e fechou no mesmo lugar, teve a máxima, teve a mínima e tal. Então, os candles, isso chama-se na verdade candlestick, tá? O candlestick forma vários tipos de desenhos e existem livros, estudos e pessoas que tradam só isso. Quando aparece um martelo para esses caras, quando aparece um doji, que é quando tem exatamente o mesmo lugar, acontece isso, aquilo, aquele outro. Quando forma uma figura de 2, 3 candles formando não sei o que, mulher grávida, é o raio que eu parto, tá? Eu não acredito, não gosto, não uso, tá? Mas é isso que o candlestick faz, tá? Agora, isso é absurdamente usado, né? A imensa maioria dos gráficos são plotados desta forma, tá? E você pode então, clicando, modificar a cor para que você enxergue o que você quiser, clicando na barra de preços com o botão direito. Se eu vier em propriedades, tá? Eu posso escolher esta grade aqui, ó. Eu posso fazer com que
apareça esse grid horizontal ou não, se eu tirar, ele some. Se eu voltar na barra e eu quiser colocar ele novamente, eu coloco. Eu posso escolher a quantidade e o intervalo, então tá lá 32 e 62. Se o meu preço de referência for 32,62, que é onde ele está agora, tá? Mas eu quiser que ele mostre para mim uma barrinha a cada 10 centavos, ele vai fazer isso, ó. Então, 32,62, 32,72, né? Se eu não quiser a cada 10 centavos, eu quiser a cada 50, o que ele vai fazer? Ele vai botar uma barrinha a cada 50. Se eu quiser que isso seja de outra cor, grade, aqui eu escolho o formato. Então, se é tracejado, se é pontilhado, se é tracejado, etc. tal. Então, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Posso modificar a cor disso, fazer do jeito que eu quiser, e você já entendeu, tá? Então, isso pode ajudar ou não, pode ser algo que fique limpo ou não. Aqui eu escolho o tamanho da fonte, a cor, isso, aquilo, aquele outro, tá? E escolho principalmente escala aritmética ou logarítmica, sempre trabalho em logarítmica. Por quê? Porque a escala aritmética você vai ter uma visão distorcida. Só vou falar isso para não, porque isso aqui é conversa para 2 horas, tá? Mas normalmente vai estar em logarítmica e certifique-se de que ela está aqui. Legal. Então, isso é o que você faz na escala de preços. A mesma coisa você pode fazer na escala aqui, ó, de baixo, que é a escala de tempo. Eu também posso enxergar uma grade ou não. Eu estou enxergando, ó. Você vê que aparece uma gradezinha, uma linha vertical aqui, e ela está aparecendo daqui a aqui por quê? Porque eu estou num gráfico diário. Consequentemente, ela marca o início do mês e o final do mês. Os gráficos são sempre diários? Não. Cada candle desse pode representar o que você tiver escolhido no tempo. Então aqui representa um dia, aqui representa um dia, aqui representa um dia. Se eu colocar S de semanal, cada candle agora, cada candlestick virou uma semana. Então nesta semana atual abriu aqui, fechou lá e teve uma mínima aqui. E está fechando, não, só não está fechando na máxima porque tem um centavinho para cima, tá? Talvez aí no vídeo não dê para ver, né? Mas conforme eu dou mais e menos, a visão da linha vertical muda. Como aqui cada candle é uma semana, eu estou vendo esse mês, o mês passado, outro mês. Se eu diminuir a ponto de sumir este ano, esses meses, eu começo a enxergar isso aqui numa visão anual. Esse é o ano de 2025, esse é o ano de 2024, assim por diante. Isso daqui pode ser só diário e semanal? Não, isso pode ser mensal. Então, cada candle agora é um mês, cada linha dessa aqui é um ano. Isso pode ser anual. Então, se eu tiver um gráfico como o Petrobras, por exemplo, eu consigo enxergar ela desde 1994. Quanto que varia? Quem comprou Petrobras no dia que ela estreou na bolsa e está com ela até hoje, ganhou 25.900%. Como que eu tenho essa informação? Eu clico onde eu quero e eu arrasto até onde eu quero. Ali aparece qual é a diferença que está dando, qual era o valor do ponto 1, qual é o valor atual, quantos candles tem e tal. Então, se você vê que no ponto 1 custava 15 centavos, tá? Isso também pode ser qualquer tempo temporal de relógio. 1 minuto. Então, você põe 1, cada candle agora virou um candle de 1 minuto. Então, Petrobras hoje abriu às 9 da manhã e agora são 5h30, tá?
E ela já fechou, ficou aí durante 7 horas e meia, variou 1,25. Isso pode ser 5 minutos, estou colocando só os mais usados. Isso pode ser 15 minutos. Isso pode ser 60 minutos. Isso pode ser, e aí quando é 60 minutos, eu já começo a enxergar o mês de setembro, o mês de agosto. O gringo usa muito o 240 minutos, 4 horas, tá? Um tempo de 4 horas. Nos gráficos temporais, vai até 720 minutos. E apareceu. E se eu clicar 2.000 minutos? Ele vai montar o gráfico de 720, que é o máximo do gráfico que ele mostra. Agora, ele faz só esses tipos de gráficos. Se eu escrever 5 aqui, eu vou ver todos os tipos que ele faz, que eu não vou abordar nessa aula. Mas ele faz pontos de inversão, que seria 5 PI. Ele faz 5 agressões. Isso aqui só tem no Ultra, o 5G. Não tem no Pro, não tem no One, não tem nos outros, tá? Esse também, 5Q, no Pro, o 5G eu já não sei se tem. O Q eu sei que acho que não tem mesmo, tá? 5Q, 5P, 5I, 5N, 5E que é segundos, 5T que é trades, 5R, 5PF que é ponto e figura e 5KG. Ou seja, além de anual a diário, de qualquer minuto, ele ainda faz a montagem dos candles em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos diferentes de gráfico, tá? Bom, seguramente já deu mais do que meia hora. Paramos aqui, aula número 1. Minha ideia, vou deixar essa aula 1 aqui no YouTube, para que você conheça, etc. Se você gostou, se você achou que pode ser útil para você e tal, o que eu vou fazer agora? Então veja, qual a ideia? Eu não vou entupir aqui o YouTube de uma aula mais ou menos, tá? Eu acho que já deu mais ou menos para sentir como é que é o estilão e acredito que vai dar um caminhão de aula aí. Então, se você gostou, esse aqui é o nosso site, 123indicadores.com, não tem o BR. No menu, isso aqui no notebook e no PC, no celular não vai funcionar, tá? O que você vai ter que fazer? Entra aqui, ó, Profit Chart de A a Z, tá mais do que explicado, não tem pegadinha nenhuma, vou até ler um instante. Grato pelo seu interesse em assistir Profit Chart de A a Z, quem me conhece já sabe do meu sincericídio, quem conhece sabe mesmo. E logicamente 1, 2, 3 indicadores é um negócio, mas fique tranquilo, durante o curso em nenhum momento, eu vou tentar te vender nada e não tem pegadinha nisso, tá? Ou seja, o curso é gratuito de A a Z, tá bom? Única coisa que pedimos é seu e-mail e sua autorização para lhe enviar algum e-mail realmente importante do 1, 2, 3 indicadores. Nós não devemos passar de 2 a 3 e-mails anuais e isso vai ser controlado numa planilha, tá? Mandei 1 ano, mandei 2, eu já entendi que você não se interessa e não recebe mais, tá? Eu tenho uma bronca desgraçada de ficar recebendo, eu vou lá e simplesmente falo que é lixo eletrônico e tiro o cara. Então, eu já entendi isso aí. Então, já aprendi por experiência própria que só compra algo quem realmente se interessa por algum produto e vê custo-benefício no que ele oferece. Bom curso, beleza. O que eu peço? Que você coloque aqui nome, sobrenome e e-mail. Não tem CPF, não tem telefone, nada disso, tá? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só nos enviar que respondemos o mais rápido possível. Você autoriza 1, 2, 3 indicadores a me mandar algum e-mail marketing, tá? Ou seja, é um negócio e eu vou tentar te vender alguma coisa lá na frente, tá? Desde que não exceda a 2 ou 3 ao ano. Clicou aqui, preencheu, enviou, tá resolvido. Mando para você pelo seu e-mail um link. A partir daí, você não precisa mais nem voltar aqui no 1, 2, 3, embora eu te convide a vir, conhecer, etc, nos seguir, né? Mas você está livre, vai ter um link. Hoje é dia 23 de setembro de 2025. O que eu vou fazer?
Vou colocar um vídeo novo toda quarta-feira à noite, porque quarta é o dia que eu não trabalho, é mais fácil para mim, tá? Então o próximo vídeo vai sair dia 1º de outubro e assim por diante, assim por diante. Não sei quanto tempo vai levar. Como eu disse, eu estou imaginando que você não sabe nada do Profit ou quase nada de análise técnica. Vou te mostrar o que você pode fazer com o Profit e vou te dar algum pitaco, alguma coisa de análise técnica, não do 1, 2, 3 indicadores, da análise técnica convencional, tá bom? Então, espero que tenha gostado. Se ficou até aqui, convido então a vir aqui preencher e continuar a partir daí, né? Qualquer coisa você vai ter o meu e-mail e se precisar ou quiser entrar em contato, estamos à disposição, tá? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.